Como andam seus relacionamentos? Deus pode dar um novo rumo à sua história. Livre-se das mágoas, alargue suas fronteiras emocionais e receba unção para ter relacionamentos de sucesso. Campanha Vitória nos Relacionamentos. Abril, em todas as igrejas, Sara. São valores que tem que estar na sua vida, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua empresa. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Boa noite, que bom poder entrar na sua casa, que bom poder falar o seu coração. Olha, a vida é cheia de crises mesmo, né? São crises existenciais, são crises que a gente muitas vezes acaba participando sem querer, outras vezes querendo, fazendo escolha. A vida é cheia de aflições. Quem aí nunca passou uma aflição na sua vida? Quem aí nunca viveu um momento difícil na sua vida? Mas eu quero te dizer uma coisa, queridão. Nós estamos aqui hoje para profetizar na sua vida aquilo que Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, tenha um bom ânimo, eu venci. E eu quero declarar que você também vai vencer tudo isso que você está passando. Eu profetizo sobre a sua vida uma vida de vitórias, de conquista. Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu recebo essa palavra de Deus no meu coração. Amém, queridão? Então deixa eu te perguntar, quem aqui nunca tomou uma decisão nas quais se arrependeu, né, na sua vida? Quem nunca tomou? Foi uma decisão que de repente parecia que era algo tão simples. Domingo passado eu falava sobre isso, terça-feira eu falei sobre isso na vida de Esaú e Jacó. Uma decisão que interferiu o futuro dele. Mas muitos de nós tomamos decisões, e decisões que foram erradas, mas precipitadas. Decisões que poderíamos ter dado mais um tempo, avançado mais um tempo, termos esperado no Senhor. E o pior de tudo, isso pesa a gente hoje. Nós não temos domínio para voltar ao tempo. Nós só temos domínio para determinar o nosso futuro. E essas decisões que nos pesam, ela nos traz dentro de nós um sentimento de culpa e um cansaço ainda muito maior de ter que pagar um alto preço nas nossas vidas. Eu lembro de um amigo que ele falava assim: por que eu fui largar daquela namorada? Ela era uma pessoa tão especial, uma pessoa que me fazia tão bem. Quantas pessoas de repente projetaram, sonharam, viveram, casaram, e aí de repente olha e fala assim: poxa, a pior decisão da minha vida foi ter casado. Porque pessoas tiveram filhos fora dos seus casamentos, amam seus filhos, mas olham e falam assim: poxa, eu não posso estar perto, eu não posso acompanhá-lo, não tem como eu gerá-lo emocionalmente, espiritualmente. Porque pessoas trabalham dentro de si essa sensação de culpa. Outras pessoas dizem: pastor, eu trabalhava numa empresa, era tão bom, resolvi sair por causa de um salário maior. Quando cheguei na outra empresa, foi terrível,
fui mal recebido, as pessoas imediatamente já se postaram contra a minha pessoa. Outros dizem, por que eu não me controlei? Sabemos que o que nos destrói é as decisões que nós tomamos naquele momento. Outros dizem assim, olha, por que eu não tive domínio próprio? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê são uma das perguntas que mais surgem na vida das pessoas. Decisões precipitadas vão trazer conflitos, culpas e também crises. Mas eu quero falar de uma mulher que tomou uma decisão na sua vida, que lhe fez grande diferença para ela, a sua família. E eu queria falar sobre ela. Está no livro de 2 Reis, capítulo 8. A Bíblia diz que Deus gerou esse milagre na vida dela e depois a restituiu. Capítulo 8 de 2 Reis diz o seguinte: Eliseu falou àquela mulher cujo filho a ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te-se e sai daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome nesta terra, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e começou a peregrinar durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas forças. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conta-me todas as coisas e as obras grandes que Eliseu tem feito. E ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida de um morto, quando a mulher cujo filho havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e olha, este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. Queridos, essa história começa lá no capítulo 4 de 2 Reis. Uma mulher na qual ela era próspera, tinha tudo o que nós imaginamos querer ter. E a Bíblia diz que ela viu, através de um profeta chamado Eliseu, Deus fazer um grande milagre na vida dela. E eu creio que Deus está preparando grandes milagres na sua vida. Você diz amém? Diga: eu recebo essa palavra. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos restituir e também para nos fazer abençoar. A sunamita, cujo nome original dela se chama Mulher Pacífica, ela ouviu uma palavra do profeta na qual ele disse assim: escuta, pegue sua fazenda, pegue tudo que você tiver, família, saia dessa terra, porque vai haver 7 anos de muita pobreza, de fome, vai ser uma seca da qual nunca ninguém viu neste lugar. E não existe nada melhor do que quando você tem um homem ou uma mulher de Deus que fale ao seu coração, que se antecipa aquilo que a vida vai gerar. Não existe nada melhor do que você ter um homem, uma pessoa que fala ao teu coração, que você ouve e diz assim: poxa, que bom que Deus falou comigo. A grande sensação hoje das nossas vidas, né? Não somente sensação, mas a grande certeza da vida é que o Espírito Santo fala aos nossos corações aquilo que vai acontecer. E como que nós ouvimos o que Deus vai fazer acontecer? Quando nós começamos a ler a sua palavra, a meditar sobre a sua palavra. Permitir que Deus fale ao nosso coração é deixar com que a palavra de Deus transcorra as nossas vidas. Essa mulher foi protegida por uma palavra. E ela guardou no coração dela e ela disse: agora é chegado o momento, porque o profeta determinou que eu saísse. E como é bom quando você pode mudar de troca de fases na sua vida e tem um homem e uma mulher de Deus que te orienta, seja nos seus negócios, no seu noivado, no seu casamento. Como é bom ter alguém que comece a falar com você: olha, faz assim, faz assado. Por isso que eu gosto do Ministério Sara, que é um ministério que trabalha com discipulado, tratando os nossos corações.
O profeta foi bem claro, vá, é chegado o tempo nessa terra, busca o Senhor, e quando você busca o Senhor, Deus usa homens para trazer resposta ao seu coração. E Deus tem uma palavra aos nossos corações todos os dias. Quantas pessoas foram casar, e nós muitas vezes até participamos dos seus relacionamentos. Olha, pastor, eu quero casar. Cuidado, essa não é a melhor pessoa. Você precisa de uma pessoa que alivie seu ministério. Você não precisa de uma pessoa que te traga problemas. Você precisa de uma pessoa, de um homem ou seja uma mulher de Deus, que vem acrescentar, que vem gerar, que vem te fazer você se sentir melhor, não alguém que te puxa para trás. Essa mulher olhou e falou assim, pera, tem alguém que está falando no meu coração. Por isso que a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Sabe, meu querido, Deus sabe o que nós precisamos, não é o que nós queremos. Há um texto em Provérbios 16:9 que diz o seguinte, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. O homem age como quer. Deus se contenta pela forma que Ele usa nas ações do homem. Sabe, queridão, Deus tem que dirigir os nossos passos. Deus tem que nos levar pelos melhores caminhos. Ele sabe onde você quer chegar. Entregue sua vida na mão dEle. Escuta, Ele vai falar quais são os seus sonhos. Deus vai falar quais são as suas chances. Deus vai trabalhar no teu coração para que você tenha novas oportunidades e que nessas oportunidades você possa crescer junto com Ele. Essa mulher foi dirigida e a Bíblia diz que ela também foi protegida por Deus. Versículo 2 dizia, olha só, a mulher se levantou e fez segundo a palavra daquele homem de Deus. Um homem de Deus ali naquela terra. Um homem que pregou a palavra para aquela família. Depois no versículo 3 ele disse, ao final de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar da sua casa e das suas terras. Ela volta, depois de 7 anos, ela volta. E ela vai falar com o rei. Escuta, eu voltei. Eu voltei. Eu ouvi uma palavra de um profeta e fui embora. E eu voltei e eu sei que eu vou encontrar uma situação favorável para mim e para a minha família. E eu quero te dizer que Deus vai mudar a tua história de vida. Ele vai te trazer situações favoráveis. Aquilo que era difícil, portas que se fecharam, Deus vai abrir na sua vida. Portas que as pessoas dizem assim, não tem mais como abrir. Deus vai abrir ela porque foi Ele que fez aquela porta. Foi Ele que gerou. Deus conhece as tuas necessidades do dia de hoje, do dia de amanhã. Deus sabe aquilo que você precisa. Escuta, Ele vai te restituir. Quando você recebe uma palavra de Deus e você tem a sensação que está te retrocedendo, eu quero te falar, Ele te retrocede porque verdadeiramente Ele vai te restituir, porque Ele sabe quais são os melhores planos que Ele tem para mim e para você. Você diz amém? Sabe, queridão, Ele vai restituir os sonhos que foram embora, aquilo que se perdeu. Existe um Deus que quer fazer uma ação dessa na sua vida. E a Bíblia diz que quando essa mulher vai até o rei falar sobre as suas terras, olha o que a Bíblia diz, versículo 4. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo, conta-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O rei dizia, Geazi, me escuta, o que Eliseu tem feito? Fala para mim, que eu queria entender o que ele tem feito aqui no nosso povo, aqui na nossa cidade. E Geazi, entusiasmado, disse o seguinte, olha, meu rei, Eliseu havia restaurado a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho estava restaurado a vida, chegou para reclamar a sua casa e a sua terra. Então Geazi disse, meu senhor, meu rei, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a sua vida. Geazi falando ali da criança que foi restaurada a vida, de uma mulher que ouviu a voz de Deus e saiu. E na hora que o rei estava ouvindo, Geazi olhou e falou, pelo amor de Deus, o que é isso? Nós estamos falando de você aqui agora e você adentra aqui a nossa sala. Tudo bem, tudo bem. Rei, olha, majestade, essa daqui é a mulher que eu estava contando. Olha o filho dela aí, a quem ele restaurou a vida. Eu fico imaginando a cara do rei, aquela sensação, e Geazi vivendo tudo aquilo. Peraí, como é que foi?
Como que Deus trabalhou na vida dela? Deus fez um milagre. E vamos ver como que foi o milagre. Ela foi buscar as terras dela, aquilo que era de direito dela. Está lá em 2 Reis 4, versículo 8, a Bíblia nos diz o seguinte, olha. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher que era muito rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passasse por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido, eu vejo que ele passa sempre por aqui. E olha, eu tenho convicção que ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e vamos colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, haverá um lugar para ele ficar. Um dia, vindo o profeta para ali, se retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo, escuta, vai chamar a sunamita. E ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi, que disse a ela, a senhora nos tem tratado com tanto cuidado. O que nós podemos fazer por ela? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido, eu estou ótima. Estou vivendo aqui no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que nós podemos fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse, vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs diante a porta. Então o profeta disse àquela mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos seus braços. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Ela era rica, tinha suas posses, os seus bens, mas ela não tinha filhos. Mas ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou abrir a minha casa para que um profeta de Deus tenha aqui um seu quarto para poder descansar. E com certeza ele também tinha alimentação. Deveria estar sendo muito bem tratado. E ela olhava e falava assim, nós vamos abrir a porta, porque com certeza tem um homem santo de Deus que passa sempre por aqui e eu quero tê-lo aqui na nossa casa. A Bíblia diz que ela viu autoridade naquele homem. Ela viu que ele não era apenas qualquer uma pessoa. Por isso que eu gosto de célula, né? As células são lugares de gestação de milagres. São lugares onde homens de Deus são recebidos e ali eles começam a ministrar sua palavra, falar do amor de Deus. Ela disse, eu vou levar esse ambiente lá para dentro da minha casa. Eu vou levar um homem cujo coração é íntegro, é reto, um homem segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele chama ela e diz assim, escuta, o que você não tem? Nós queremos trazer o favor de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz aqui que no versículo 10, ela olhou e disse assim, olha, eu vou colocar o melhor que possa ter dentro da minha casa. E ele falou, não é isso. Geazi contou o milagre depois, e depois o profeta ainda falou assim, o que você quer que eu possa fazer por ti? E ela olhou e falou assim, eu não preciso do favor dos homens. Eu tenho fazenda, eu tenho dinheiro, eu tenho terra, eu tenho bens materiais, eu tenho tudo aquilo que uma pessoa possa querer, eu tenho os bens naturais, eu colho, eu planto. Mas o profeta falou, não, você está equivocada. O que eu posso fazer por você? Você não tem filhos? Não. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer, através da minha vida, algo que você nunca viu, porque Deus está gerando em mim. Olha, mulher, você vai ter um filho daqui a 1 ano, eu voltarei. Não mintas para mim, meu profeta. Não, você vai entender o que são os planos de Deus na vida de uma pessoa. Quando Deus marca um milagre na sua vida, Ele procura a área que falta. E Ele invade, Ele derrama desse milagre sobre a sua vida. Ele começa a operar na sua vida. Escuta, só vai colher aquele que sabe plantar. Ela procurou milagres? Não. Quem recebe milagres não é quem procura, mas é quem semeia. Atente-se bem para essa frase.
quem recebe milagres não é quem procura, mas é quem semeia. Talvez se ela tivesse ficado quieta, calada, nada teria acontecido. Mas ela tomou uma decisão. Eu vou entender que esse milagre, que essa unção de Deus que transborda na vida desse profeta, ela possa atingir a minha vida. Ela olhou e falou assim, esse homem, ele é poderoso. A coisa mais bombástica que a gente aprende na vida é que o universo, ele não vai responder às suas necessidades, mas ele responde somente à sua fé. As pessoas olham e falam assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu já tenho tantas dificuldades, mas não é porque você tem dificuldades que você está qualificada para receber os milagres de Deus. Não é as nossas necessidades que faz Deus mover a sua mão. Quantos leprosos tinham na época de Naamã? Mas por que o profeta só curou ele? Porque necessidades não movem as mãos de Deus. Fé é o que move as mãos de Deus. São as nossas ações. A necessidade, ela quebranta o nosso coração. Quando você derrama as suas lágrimas no altar. Mas é isso que aciona a sua fé. E quando nós temos fé, os milagres começam a acontecer. Deus começa a fazer grandes coisas nas nossas vidas. As pessoas acreditam que é o contrário. Quanto mais autocomiseração, quanto mais dor, quanto mais choro, mas choro sem propósito, elas sentem que Deus vai se mover. Elas acham que esse choro faz com que o coração de Deus se derreta por uma dor e ele age. Não, querido, é com fé, é debaixo da fé. É como diz as Escrituras, mas o justo viverá pela fé. A nossa intenção não muda. Às vezes você clama por coisas que não são necessidades diante de Deus, mas para você sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai fazer um milagre na sua vida. E o milagre não vem pela ausência, o milagre vem porque tem fé, porque você tem uma expectativa, porque você semeia no altar de Deus, porque você vai lá e diz, Senhor, está aqui, o pouco que eu tenho, mas é do Senhor. Senhor, nada vai me faltar, o justo jamais vai vir mendigar o pão. Senhor, eu acredito na tua palavra, que tudo que eu plantar eu vou colher. Senhor, eu acredito que aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida vai acontecer. Senhor, eu acredito naquele profeta, naquele homem de Deus que ministrou na minha vida, trazendo uma palavra viva, aquilo vai fazer acontecer. Queridão, não é essas ausências que faz Deus se movimentar, mas é o teu movimento de fé. Chega de sofrer, é necessário ter fé. Versículo 15, 16 e 17, a Bíblia começa dizendo, olha, por um tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. E ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, ela deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Você está disposto a esperar pelo seu milagre? Você tem força para isso? Para entender que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida? Você tem força para esperar o seu casamento? Né? Não, eu já preciso casar porque eu não aguento, é muito sofrimento, eu não estou... Não. Você tem força para esperar o seu milagre pelo teu noivo, pela tua noiva, pela tua empresa, pela tua casa. Você tem disposição para isso? Porque Deus tem um prazo. E o prazo não é o tempo que nós marcamos nas nossas agendas. O prazo é o tempo que nós estamos alinhados junto ao projeto de Deus e ao nosso propósito de vida, meu querido. Sabe, eu queria te dizer uma coisa. Deus tem um prazo. Diga, eu recebo essa palavra. Levante suas mãos e diga, eu recebo essa palavra. Diga, o meu prazo já está chegando ao final e Deus vai concluir aquilo que Ele começou a fazer lá atrás. Amém? Ela olhou para o profeta e disse, escuta, o senhor não pode mentir. Por quê? Porque ele mexeu no coração dela. E aí ela ficou assustada, abalada. E o que ele fez? Ele mexeu numa coisa que era sagrado, estava no interior dela. Provavelmente ela via filhos, crianças, poderia ter sobrinhos já. E ela olhava e falava assim, poxa, todo mundo tem isso, por que eu não consigo ter? Todo mundo tem uma família com filhos, com seus netos, bisnetos, tataranetos, por que eu também não posso ter? Mas a Bíblia diz que Deus foi mexer lá no íntimo dela, naquilo que era mais sagrado. Nunca ninguém tinha se falado sobre isso nela, porque era uma mulher rica, tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, tudo era dela. Mas aí de repente chega alguém e diz assim, eu vim falar para você que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, e eu quero declarar para você essa noite onde você está, Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Assim ele disse a Maria, mãe de Jesus. Olha, o anjo disse, Deus vai fazer
o impossível. E ela ficou em pé e disse: então faça isso se acontecer, e vai acontecer na sua vida. Você diz amém? Você diz: eu recebo essa palavra. Põe a mão no seu coração, diga: eu recebo essa palavra para a minha vida. Escuta, a área em que você mais tem medo de tocar é a área que Deus vai fazer acontecer. Ela tinha tudo para ser uma pessoa ferida, amargurada, triste, uma pessoa solitária, mas deixa eu te falar, o coração dela viveu frustrado por anos, até que um dia Deus a visitou. Quando Deus a visitou, ele falou assim: escuta, eu vim restaurar aquilo que ainda lhe faltava sobre a sua vida. Eu vim te trazer o teu milagre, eu vim te trazer o seu filho. E deixa eu te falar, muitos de nós estamos ainda à espera desses grandes milagres. Eu não sei o que é o grande milagre na sua vida, mas eu sei que Deus me colocou na sua vida para te falar essa noite, como um homem segundo o coração dele, como um profeta. Deus vai fazer acontecer aquilo que ele já determinou sobre a sua vida. Deus te visitou no teu íntimo e ele vai fazer acontecer, acontecer e acontecer. Essa mulher foi embora e depois de 7 anos ela voltou. E a Bíblia diz que o rei colocou um oficial e mandou restituir tudo que era dela e também tudo que ficou durante anos e que eles usaram, e houve colheitas, que restituísse a paga daquilo que era direito dela. Porque foi uma mulher que ouviu a voz de Deus. Na pandemia eu sei que você está com medo, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus nos guarda, Deus nos protege. A Bíblia diz que aquela mulher, um certo dia, o marido sai junto com seu filho e ele de repente fala: pai, eu estou com uma dor de cabeça, é uma dor insuportável. E o pai junto a ele ali fala: filho, vamos entender. Ele corre para casa e quando ele chega em casa, a Bíblia diz que ele reclama: mãe, eu estou com uma dor de cabeça. E ele vem a falecer. E ali começou a dor dessa mulher. Ela toma uma decisão. A decisão dela foi: eu preciso ir lá aonde está o profeta. E o profeta não tinha nem noção do que tinha acontecido, a Bíblia fala. E ela pega o seu cavalo e vai até o Monte Carmelo. Chama um dos seus servos e fala assim: ó, não pare por nada, só se eu falar. Vamos daqui de Sunem até o Monte Carmelo, 50 quilômetros de distância. Eu preciso me encontrar com aquele homem que disse que iria acontecer na minha vida esse milagre. E ela vai. Quando ela chega lá, o profeta vê e fala assim: mas eu não sei o que está acontecendo, Deus não me revelou. E ela chega para ele e fala assim: escuta, sabe aquele milagre que você fez acontecer na minha vida? Sim, sei. O menino, sim. Ele faleceu. O profeta imediatamente chama Geazi e fala assim: Geazi, você pega a vara, o cajado, você vai lá onde a criança está, coloca sobre ele, ele vai ressuscitar. E a Bíblia diz que a mulher olhou e falou: não. Você vai junto comigo. Foi você que me deu a palavra. Foi você que falou no meu coração, Eliseu. Você vai junto. E ele pega e vão junto. Quando chega lá, ele manda Geazi lá com o cajado. Geazi vai e não aconteceu nada. E aí ele sobe no quarto do profeta. Quando ele sobe, a Bíblia diz que ele deita sobre o menino, encosta nariz com nariz, olhos com os olhos, a boca com a boca. E a Bíblia diz ali que a criança começa a esquentar. E ele sobe pela uma segunda vez e o menino revive. O menino salta, ele manda chamar a mãe. E a mãe vai ali até a criança e vê a criança viva. Ela viveu com uma frustração por anos, abatida de espírito, triste. E Deus vai e faz um grande milagre na vida dela, para mudar a história de vida dela. Mas a grande marca de toda essa história era a maneira de como ela reconhecia o profeta na sua vida. Talvez para você, homens de Deus, pastores, são apenas homens, não são o melhor de Deus. Tem pessoas que às vezes falam tão mal de pastores e de repente elas querem rever por que Deus não tem feito algumas coisas na sua vida. E aí um dia Deus fala para ela: olha, você quebrou uma aliança, você infelizmente praguejou com seus lábios sobre os meus homens. E aí Deus começa a mostrar a quebra de alianças nossas. Por isso a importância sempre de termos
diante dos nossos profetas, sempre alguém que é um grande homem de Deus, que fala ao nosso coração. Essa mulher ouviu. Lá na frente ela teve filho, foi restituída de tudo. Ela teve a sensação de perda, mas Deus falou, não. Comigo não existe perda. Não existe perda para quem anda com Deus. Só existe vida e vida em abundância, a Bíblia fala. Eu quero te dizer essa noite, através da palavra de Deus, Deus tem grandes coisas para a sua vida e não vai ficar nenhum sentimento de perda. Deus vai restaurar essa noite, Ele vai trazer de novo aquilo que era teu, aquilo que te roubaram. Saiba que Ele vai te restituir. Ele é poderoso e a grande força dele é que Ele muda as nossas histórias de vida. Quando você começa a andar com Deus, você começa a pisar na terra dos milagres, você começa a ver que Deus começa a fazer grandes coisas na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, onde Deus está fluindo, onde o poder de Deus está, ande com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, aquela mulher, ela não entendia, mas ela teve discernimento, e ela teve discernimento para se posicionar segundo a vontade de Deus. Nesses dias de pandemia, aonde está teu coração? Ele está posicionado em que lugar? Está posicionado naqueles que ouvem a voz dos seus profetas? Está posicionado, olha, eu não posso ir na igreja, mas eu sei que o meu pastor, eu sei que os nossos bispos vão falar o meu coração, eu sei que teve festa profética, eu sei que Deus tinha preparado uma arca para mim, eu sei que Deus iria fazer grandes coisas na minha vida, eu sei que quando passar a pandemia, o mesmo Deus que começou a caminhada de uma longa jornada estará comigo ainda. Eu sei que meu coração está posicionado na casa de Deus. Aquela mulher olhou e falou assim, eu preciso ter algo de Deus na minha casa. Ela não levou a Bíblia. Ela não levou algo que simbolicamente mostrasse Deus. Mas ela fez um quarto. Aquele mesmo quarto que Jesus disse um dia, entra no teu quarto e ora ao Pai. Ela fez um lugar, eu fico imaginando que quando o profeta não estava por lá, ela devia ir lá e limpar, assim, nossa, Deus está aqui, posso sentir, posso saber que Deus está aqui. Por isso que eu nunca deneguei a igreja, porque todas as vezes que eu entro aqui, eu falo, aqui é o lugar onde Deus mais fala comigo, nitidamente, posso ouvir a sua voz. Aqui é o lugar onde Deus sempre me alertou, sempre falou ao meu coração, movimentos nas quais eu deveria fazer. Por quê? Porque existe um homem santo chamado Jesus Cristo, que morreu pela igreja, mas que nesse domingo hoje ressuscitou. E ele ressuscitou e ele trouxe uma palavra dizendo, as obras do inferno não prevalecerão contra a minha casa. Queridão, que essa palavra possa encontrar em você um lugar para um milagre. A pergunta que eu faço essa noite, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. A pergunta que eu faço, você tem um quarto preparado para Deus entrar? Você tem um lugar, um espaço para Deus entrar e começar a gerar um milagre na sua vida? Você tem essa convicção, você tem esse chamado? Você é um instrumento de Deus diário, onde todos os dias Ele faça manifestações atuantes sobre você. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se você abrir, eu entrarei. Aquela mulher não somente tinha um coração, mas ela tinha espaço físico. Ela fez para um profeta um lugar onde ele pudesse residir. E a Bíblia diz que ele ficou por muito tempo. Todas as vezes que passava lá, ele dormia. O lugar do milagre da vida dela foi esse quarto, porque o profeta Eliseu coloca o filho sobre a cama dele. Foi naquele quarto, aonde ela um dia pensava, eu preciso ter algo de Deus, e havia um lugar de intimidade, havia um lugar de Deus. E ali o profeta leva naquele lugar que ela tinha como posse, que fez, gerou. Então eu quero te dizer uma coisa, os nossos quartos podem ser físicos, como uma questão onde você pode fazer na sua casa. Segundo, ele pode ser dentro de você, um lugar para onde Cristo possa adentrar e ficar e residir, através do Espírito Santo, onde a Bíblia diz que nós somos templo desse mesmo Espírito. Qual é o milagre que você tanto deseja? Qual o preço que você está disposto a pagar? Você prefere milagres ou prefere
a visitação do teu Deus? Essas são as perguntas que eu te deixo para essa noite, para te fazer refletir, para te fazer entender que aonde é o lugar aonde o profeta pode habitar, para trazer uma palavra de Deus na sua vida. Uma boa noite. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Eu creio que a tua palavra é viva e eficaz e que ela encontra espaço dentro de nós. E na vida de cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo nessa noite, que o Senhor possa fazer maravilhas, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas. Eu profetizo, Senhor, que haverá um lugar onde eles se encontrarão com o Senhor. E naquele lugar o Senhor irá gerar milagres e mais milagres e mais milagres. Em nome de Jesus, eu determino todas as sortes de bênção e profetizo: irá passar um profeta na sua vida, e esse vai despertar o seu coração, e o que ele despertar é o que Deus vai fazer acontecer. Grande abraço, excelente domingo, espero que você tenha uma semana abençoadíssima, cheia do poder e da glória de Deus, e o profeta vai passar na sua vida. Tenha um quarto reservado para ele. Amém? Deus abençoe. Boa noite, fica com Deus. Um grande abraço para você, para sua família, e vamos seguindo em frente, vamos recebendo orientações daquilo que as nossas autoridades nos falam, assim também como as nossas autoridades eclesiásticas também falam ao nosso coração. Um grande abraço, fica com Deus, um beijo a todos vocês e a toda a sua família, a sua casa, que Deus te abençoe. Boa noite, tchau, tchau. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres por meio da sua morte e ressurreição. Culto da Santa Ceia em todas as salas.